Olá a todos, muito boa tarde, na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Reginaldo e esta é a nossa live compartilhando conhecimento bíblico da palavra de Deus. E hoje eu trago para vocês o capítulo de número 28 do livro de Gênesis. É um capítulo também muito interessante, como toda a palavra de Deus é interessante, e nós vamos estudá-lo nessa tarde. Eu quero dizer para vocês que hoje eu estou aqui, na nossa sede de São Paulo, a JPL, Jesus em Primeiro Lugar, aqui em São Paulo. E antes mesmo de nós começarmos nosso estudo, de nós fazermos a oração, enquanto vocês vão entrando aí, eu, pastor Reginaldo, vou fazer aqui um videozinho aqui com vocês, vou fazer uma apresentação do nosso templo sede aqui em São Paulo. E nós temos também o nosso templo lá na Bahia, na cidade de Bom Jesus da Serra, onde ficamos lá por 1 ano e 3 meses cuidando da obra do Senhor. Agora estamos aqui em São Paulo para o nascimento do nosso neto Ravi, que está chegando aí para a glória de Deus. Essa semana, com certeza, ele já chega para alegrar os nossos corações e alegrar toda a família, né? Bom, meus amados, aqui é o nosso templo sede. Eu vou pegar aqui o meu aparelho que eu vou apresentar para vocês aqui o nosso templo sede. Vou levantar aqui um pouco, né? Aqui, olha aí, ó, aqui é a nossa nave da igreja, né? A nave da igreja JPL, Jesus em Primeiro Lugar. Aqui é o nosso púlpito santo. Ali temos o leão da tribo de Judá, que é Jesus, né? Nós sabemos que é Jesus. Ali nós temos o símbolo, né, da nossa igreja. Ali, Jesus em primeiro lugar, tá ali. Aqui é o nosso púlpito, aqui é a escadaria, né, para subir, quer dizer, escadaria não, escada, né, porque tem 3 degraus. Aqui é o nosso púlpito, ali a nossa bateria, os microfones, os aparelhos de som, de louvor a Deus, né, onde o ministério de louvor adora a Deus com canções, né, e levamos a igreja também a adorar. E quando vocês vão entrando aí, eu vou caminhando aqui pelo nosso templo sede, né? Porque nós fizemos muitas lives lá na Bahia, em Bom Jesus da Serra, né? Na minha casa lá. E agora nós estamos aqui em São Paulo, estamos fazendo as lives aqui. E nada melhor do que apresentar para vocês o nosso templo. Ali em cima, ó, aqui tem o nosso relógio eletrônico, digital, né? E ali em cima nós temos ali onde fica a aparelhagem de som, o controle dos microfones, a nossa tela lá na frente. Vocês podem ver aquela tela branca lá onde passam os louvores, né? Enfim, essa é a nossa igreja sede aqui em São Paulo, né? No bairro Parque de Taipas. Aqui também temos o símbolo da igreja, ó. Olha aí, Jesus em primeiro lugar. Glória a Deus, é a honra e a glória dele, né? Aqui é a porta de saída, de entrada, né, da nossa igreja. Aqui é a escadinha que leva lá para cima, onde tem a aparelhagem de som, nosso bebedouro, os envelopes, os copinhos aqui, os envelopes de dízimos da casa do Senhor, né, porque nós precisamos ser dizimistas na casa de Deus. E aqui eu estou dando a volta pelo outro corredor. E essas lâmpadas, elas acendem de forma amarela quando é apagada a luz lá na frente, para a gente poder enxergar a letra dos louvores. Você que está entrando aí, boa tarde. Eu sou o pastor Reginaldo e estamos aqui no templo sede da igreja Jesus em Primeiro Lugar, aqui em São Paulo, no bairro Parque de Taipas, né? Ali aquela tela branca é onde passam as letras dos louvores que o ministério de louvor apresenta a Deus. E a igreja toda adora junto com o Ministério de Louvor. Então esta é a nossa igreja sede aqui de São Paulo. E logo estaremos no outro templo, né? Porque esse templo aqui é alugado e logo estaremos no templo próprio. Olha aqui o nosso símbolo da igreja desse ano de 2026, né? Corpo vivo, igreja ativa. Glória a Deus, né? A igreja do Senhor tem que ser viva e ativa, né? Então essa é a nossa igreja. Você que está entrando aí, deixa o teu comentário aqui, o teu boa tarde para o pastor Reginaldo aí, gente, que já já nós vamos juntos estudar mais um capítulo da palavra de Deus. Glória a Deus. E essa nossa amada igreja
sede aqui de São Paulo, sede provisória, porque nós já estamos construindo a sede própria, quer dizer, está bem avançado já os trabalhos lá, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aqui os nossos banheiros masculino e feminino, né, da igreja, e esta nave que está cheia sempre de adoradores, os nossos cultos aqui em São Paulo, que acontecem sexta-feira às 19h30 e domingo às 9h30 da manhã. Glória a Deus. Muito bem-vindo você que está entrando aí, né? Uma boa tarde, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida e que você tenha uma semana muito abençoada por Deus. Agora nós estamos sentadinhos aqui, né? Eu convido você que está entrando aí a ficar comigo até o final dessa live, porque hoje, dia 24 de agosto de 2026, estaremos estudando o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, no seu capítulo de número 28. A nossa irmã Maria Aparecida já está conosco nessa tarde. A paz do Senhor, minha amada irmã Maria Aparecida, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la comigo nessa live. E, por favor, fique comigo até o final, tá certo? Ó, um beijo no seu coração, minha irmã, e a paz de Cristo seja contigo. Glória a Deus. Então, como eu estava dizendo, nós estaremos estudando o capítulo de número 28, já passamos por algumas histórias da Bíblia, né? Passamos pela criação do mundo, com Adão e Eva, Caim e Abel, depois fomos para Noé, aquele que construiu a arca, né? A arca que salvou a sua família do dilúvio. Passamos por Abraão e Sarai, que se tornaram Abrão e Sara. E agora nós estamos aí na história de Esaú e Jacó, essa família que, infelizmente, teve um enredo bem ruim, porque Rebeca amava mais a Jacó, Isaac amava mais a Esaú. É complicado quando se ama mais um do que outro, né? A gente vê as consequências disso. E isso já levou eles a outro patamar, que mãe e filho enganaram o pai e o outro filho. Amém. Glória a Deus, minha irmã Maria Aparecida. Deus abençoe. Então, meus irmãos, onde tem engano, tem mentira, né? Tem traição. A família que está no meio desse furacão não vai para frente, irmãos. E nós vimos aí que Jacó teve que fugir, né? Jacó teve que ir para a terra de seu tio Labão, irmão de sua mãe Rebeca, porque Esaú só estava esperando seu pai morrer para matar o seu irmão. Criou um ódio dentro do coração dele. Ó, irmãos, é muito ruim, sabe? Mas nós aprendemos coisas com isso. Nós aprendemos lições na palavra de Deus, né? A não enganar, a não mentir, a não trair. Porque essas coisas não provêm de Deus, provêm do diabo. Então, meus amados, nessa tarde eu convido você a estudar comigo o capítulo 28 do livro de Gênesis. Se você tiver sua Bíblia e quiser abrir comigo, eu agradeço muito, que você vai poder acompanhar, entender, e qualquer dúvida, aqui nos comentários, você deixa para mim, certo? E eu retorno a você uma resposta para a gente poder entender a palavra de Deus, porque dúvida, ó o dedinho, ó, não pode não, dúvida não pode ter. E eu estou muito feliz de estar aqui em São Paulo, de estar aqui na sede da JPL, né, na pessoa do meu pastor Francisco, a minha pastora Andréia. Quero mandar um beijo para os meus pastores nessa tarde. Quero mandar um beijo para minha esposa, a pastora Ani, para minha neta Kailane, para o meu neto Caio Henrique, para o Ravi, que está chegando, para a minha enteada Cássia e o meu genro Júnior, e também para o meu enteado Kaique e a minha nora Cristina. Que Deus abençoe essa linda família que Deus me deu. Sou muito feliz e grato a Deus por essa família. Glória a Deus. Bem, meus irmãos, o caderno de estudo está aqui, a Bíblia está aqui, a nossa água está aqui. Então nós vamos nessa tarde orar a Deus, e eu convido você a ficar aí comigo até o final. Nós vamos terminar por volta das 17 horas, no máximo 17h10, tá? Então nós vamos estudar hoje o capítulo 28 de Gênesis, que tem por título Isaac manda Jacó a Padã Arã. E o subtítulo,
a visão da escada de Jacó. E mais um subtítulo, que é a coluna de Betel. É isso que nós vamos estudar nessa tarde. E eu convido você que está entrando a ficar comigo até o final, viu, gente? Fique comigo aí em nome de Jesus, tá? Ore pelo pastor Reginaldo, ore pela igreja, ore pela pastora Irani, ore por nós, e nós também estaremos orando por vocês. Inclusive, agora nós vamos estar fazendo uma oração, pedindo a direção do nosso amado Espírito Santo, para que nós possamos, nessa tarde, entender a lição que vamos estudar. E ela já está aí conosco também, a minha querida amiga Carmen, lá de Santa Catarina, da cidade de Joinville. Boa tarde, Carmen. Ó, beijo para você, minha amiga. Beijo para a mãe. Beijo para todos aí, Carmen. Um beijo para você no teu coração, viu? Um abraço a todos. É um povo que eu amo muito, tá? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar para que nós possamos, nessa tarde, participar, aprender com o Espírito Santo sobre Isaac, sobre Esaú, sobre Rebeca, sobre Jacó. Amém? Carmen, beijo, minha amiga. Beijo. Beijo, irmã Maria Aparecida. Boa tarde, obrigado por vocês estarem aí comigo. Glória a Deus. Hoje nós estamos aqui na nossa igreja sede, na JPL, Jesus em Primeiro Lugar, em São Paulo. Carmen, depois eu vou te mandar mensagem, minha amiga, quero falar com você, tá? Bem, vamos orar nesse momento. Agradecer a Deus por tudo, mais uma semana. Aqui em São Paulo está frio, está querendo chover, e eu tô de casaco hoje, casaquinho, porque tá frio, né? Glória a Deus. E eu gosto desse frio, gente, eu gosto do frio, viu? Glória a Deus. Vamos lá, vamos orar? Ore comigo em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por essa tarde, eu te louvo, eu te bendigo, te exalto, te engrandeço. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito desde que nós já chegamos aqui em São Paulo. Senhor, eu te louvo, te agradeço. Em nome de Jesus, nos ajude nessa tarde, abençoe a Carmen, minha amiga que já está conosco, a minha irmã Maria Aparecida e todos os demais que vão entrar agora ou assistir depois esta live do pastor Reginaldo, que não é minha, é tua, Jesus, é do estudo da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, abençoa-nos, dê uma semana de vitória, que nós possamos ter realizações, nós possamos ter desejo de estar na presença de Deus e buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Eu abençoo a vida de cada irmão que está comigo agora online, aqueles que também não estão, aqueles que vão ver a live depois. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Glória a Deus. Ô Carmen, depois que eu terminar aqui a live, eu vou ligar para você, tá, amiga? Que eu preciso falar com você. Glória a Deus. Gente, vamos lá. Capítulo 28 do livro de Gênesis. Se você tiver uma Bíblia aí, quiser abrir para acompanhar, ótimo. Capítulo 28, versículo 1, diz assim, o título diz, Isaac manda Jacó a Padã Arã. Então o versículo 1 vai dizer, Isaac chamou a Jacó e abençoou-o e ordenou-lhe e disse-lhe, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Versículo 2, levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe, ou seja, tio de Jacó, certo? O pai deu a bênção para ele e o conselho, certo? Amém. Versículo 3, e Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. Isaac estava abençoando seu filho Jacó. Independente de toda a situação que havia tido, o pai não negou a bênção para seu filho. E um pai nunca nega a bênção para o seu filho. O nosso pai, o nosso Deus, nunca nega a sua bênção para nós. Versículo 4. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Toda aquela terra peregrinada por Abraão. Ou seja, conquistada, né?
Ele peregrinou, ele andou pela terra e conquistou a terra. Pastor Ronaldo Herculano, boa tarde, a paz do Senhor, meu amado pastor, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Versículo 5, assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Versículo 6, vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó, e o enviara a Padã-arã para tomar mulher para si dali, e que abençoando-o lhe ordenara dizendo, não tomes mulher das filhas de Canaã. Esaú estava revoltado, irmãos. Esaú estava com ódio no coração, era como uma pessoa desviada da presença de Deus, só faz coisa errada. Então Esaú, Jacó já tinha enganado ele com um prato de lentilhas, né? Mas na verdade Jacó enganou sim, mas só que ele também se deixou levar, né? E agora com essa situação aí da caça e do preparo do guisado, Esaú destrambelhou de vez o coração, gente, porque ele deixou o ódio entrar, o desejo de matar o seu irmão. Isso é grave, isso traz consequências terríveis, irmãos. Olha, irmãos, nós somos falhos, a gente já pensou em matar alguém, talvez você já tenha, ou não. Mas, peça perdão a Deus. Eu pedi perdão porque já aconteceu isso comigo. E eu pedi perdão a Deus e liberei perdão sobre a vida da pessoa porque é ruim, né? As consequências não são nada agradáveis. Então Esaú viu tudo isso, que Isaque abençoara Jacó, dera conselho a Jacó, dera instrução a Jacó. Então ele ficou mais revoltado ainda. Olha o que ele faz, versículo 7. Ele vendo que Jacó obedecer a seu pai e a sua mãe e se for a Padã-arã, então Isaque, Rebeca, os pais de Jacó e Esaú, deram conselho e a bênção a Jacó. E Esaú, que já estava revoltado, já estava com o coração cheio de ódio, já estava como um desviado mesmo, né, da presença de Deus, né, porque quando desvia, os atos desse homem sempre serão piores do que os primeiros. Versículo 8, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, o que ele fez? Versículo 9, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, que ele já tinha tomado duas, ele tomou por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Ele tomou outra mulher das filhas de onde seu pai não se agradava, não queria. Entende, irmãos? Então Esaú estava revoltado. Ele já tinha trazido desgosto para os seus pais, quando tomou duas mulheres para si, entrando na poligamia, que é um ato desconsiderado por Deus, né? Aí ele vai e toma mais uma ainda, para desgosto de seu pai. É porque realmente ele estava com seu coração cheio de ódio, cheio de ira, cheio de raiva. Ele estava com seu coração doente. O pecado entrou, e quando o pecado entra, as consequências do pecado são terríveis. E Esaú estava muito revoltado. Então ele faz isso aí. E com certeza ele fez porque ele quis contrariar as ordens de seu pai, Isaque. Ou seja, ele já não estava mais obedecendo a seu pai nem a sua mãe. Ô irmãos, é tão ruim, né? Porque a desobediência gera coisas terríveis. Nós vamos continuar acompanhando essa história aí ainda. Porque Isaque ainda está vivo, Rebeca está viva, Esaú está vivo, Jacó está vivo. Vamos continuar acompanhando essa história, porque nós entramos nesses personagens agora. E nós vamos aprender com eles. Porque parece que está tudo ruim, mas nós podemos aprender do ruim a tirar coisas boas. Para Deus. Glória a Deus. Deixa eu tomar água. Agora nós vamos entrar no subtítulo, que é a visão da escada de Jacó, a partir do versículo 10, e vamos continuar a nossa leitura, certo? E hoje nós temos 22 versículos apenas, tá? Boa leitura, viu, gente? Glória a Deus. Versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Bérseba e foi-se a Harã. Então ele obedeceu a ordem de seu pai e de sua mãe. Ele foi, mas como o pai Isaque ainda estava vivo, né?
Esaú não fez nada contra Jacó, mas se Isaac morre nesse meio tempo, Esaú cumpriria sua promessa de matar seu irmão, porque o ódio estava instalado dentro do coração dele. Versículo 11: E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Então ele estava cansado, né? Chegou num lugar, a Bíblia está dizendo, né? Com certeza era um lugar meio deserto, vamos dizer, né? Porque ele pegou uma pedra e fez como travesseiro, né? Aquela pedra. Versículo 12: E sonhou. E sonhou. E Deus, o nosso Deus, é um Deus que fala por sonhos. Ele fala por sonhos. Nós já vimos isso aqui na palavra de Deus, né? E sonhou. E eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então imagine uma escada daqui da terra até o céu, anjos descendo e subindo. Uma visão bonita, né? Versículo 13. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, porque Deus fala em sonho: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, a darei a ti e a tua semente. Deus apareceu para Jacó e falou que aquela terra na qual ele estava deitado seria dele e da sua semente, da sua progenitura, de seus filhos, sua semente. Versículo 14, olha só: E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, ou seja, os 4 cantos, né? Então, Jacó seria pai de uma grande multidão, uma grande nação. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Promessa de Deus em sonhos. Versículo 15. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Ou seja, olha, irmãos, que sonho profético, né? Porque Deus aparece para ele numa escada, faz-lhe promessas e diz que estará com ele até o dia em que aquela promessa, aquela palavra seja concreta na vida dele, seja, até que te tenho dito. Então a palavra de Deus, ela nunca cai por terra. Creia nos sonhos de Deus, nas revelações de Deus, nos profetas de Deus, porque ainda há profetas na terra. Ainda há. Glória a Deus. Versículo 16. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. Em algum momento, com toda essa confusão que houve na família de Jacó, e pelo fato de Jacó ser um homem enganador, porque o nome Jacó já significava enganador, e vocês vão ter uma surpresa lá na frente, que o nome de Jacó vai ser mudado. Vai ser mudado por Deus. Aguardem. Então, para uma pessoa que estava na situação que ele estava, o seu irmão o odiando, ele tendo enganado seu pai com a ajuda de sua mãe, né? Ele achou que Deus não era com ele. Como às vezes acontece de nós errarmos, nós pecarmos, que nós somos pecadores, né? Somos falhos. Nós achamos, na nossa vã ignorância, que Deus não está conosco. Irmãos, Deus não nos abandona. Ele nos corrige, nos exorta, quando precisa, ele nos dá uns tapas como um pai corrige um filho, nos ensina, ele nos confronta.
Por quê? Porque nós precisamos aprender da palavra de Deus. Quantos cultos a gente vem? Quantas palavras a gente ouve? E essas palavras que são lançadas nos cultos e nos nossos púlpitos, por pessoas que são inspiradas por Deus, elas têm que servir para alguma coisa, elas têm que ter um efeito em nós. Eu ouvi uma palavra que terça